E aí, delícia, boa tarde, quarta-feira na tela da Band, estamos ao vivo para mais um Tá Aí para Todos e estamos também nas redes sociais, vocês não podem se esquecer, pelo Facebook e pelo YouTube do programa também. Os nossos assuntos de hoje, olha só, é a ansiedade e o medo infantil na visão da psicologia. Por isso aqui está comigo aqui Georgia Carvalho, psicólogo infantil, Juliana Targino, uma neuropsicóloga infantil, e Lunimar Fagundes, uma psicopedagoga. Tá bom para você, criatura divina? E se você quiser participar, é básico, é muito simples. É só enviar uma mensagem pelo famoso WhatsApp aqui da Band, que é o 998 28 70 70. Tá bom para você? Beijo, beijo, beijo. Só para eu contar que o TP tá parado e tá totalmente torto, comendo todas as letras aí, viu? Dá um fervo aí dentro, tá bom? Beijo, 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 criatura divina. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Aliás, quero elogiar a elegância de vocês aqui no programa. Olha, eu gosto disso. Olha só, tem recadinho? Lógico que tem antes de começar o programa. E o primeiro de hoje é da Gilda, da cidade de Três Rios. Tá aí, que delícia de reportagem. Amei essa senhora. Ela nos representa. Que programa gostoso, que matéria linda, empoderamento das mulheres. Parabéns pela matéria. Como sempre arrasou. Beijos. Tá aí, hashtag 1hora. Isso, gente, foi, sabe por quê? Que está chegando muita mensagem. Vocês sabem que o nosso tempo é curto e vem chegando várias mensagens dos outros programas. Foi a matéria que eu fiz com os 3 secretários da cidade de Volta Redonda, da prefeitura de Volta Redonda. E os elogios foram chegando e a gente não teve tempo ainda hábil de responder. E a gente está colocando os recadinhos agora, tá bom? Tem mais aí? Tem de quem? Da Lúcia Cristóvão, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, meu querido, tá aí. Eu e meu querido genro Felipe Faria, da cidade de Valença, estamos aniversariando hoje e gostaríamos de receber o seu caloroso abraço nesta data tão importante para nós. Beijos, obrigado. Hashtag Tá Aí 1hora. Lúcia Delícia, beijo, 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 beijo para vocês. Em tempos de pandemia, o meu presente é o quê? Saúde sem limite para vocês, tá bom? Obrigado pela participação e a audiência. Fabiana Calixto, da cidade de Nova Friburgo. Olá, boa tarde. Parabéns sempre por esse programa especial que vocês todos os dias garantem aqui para nós todos. Beijos. Fabiana Delícia, garantido mesmo, e delícia é a sua audiência aí do outro lado, que para meia hora da sua deliciosa vida para nos assistir aqui na tela da Band e dar essa audiência, tá bom? Beijo no coração. Tem mais? Laís Amaral, da cidade de Rio das Ostras. Oi, boa tarde, tá aí, meu amor, sou sua fã. Manda um beijo para mim e minha filha Lara. Eu vou mandar 2. Um para você, outro para sua filha e outro por quê? Porque você é minha fã. Sinta-se beijada, abraçada e o fervo acontece, tá bom? Roseli Ética, da cidade de Volta Redonda. Olá, tá aí, queridão. Veja que lindo esse meu sobrinho Rafael de Pinheiral, que faz 40 anos. Peço que mande um abração e muitos beijos para ele. Agradeço de coração e tudo de bom para você. Beijos. É bonito mesmo, né? Então vou mandar 3 beijos. 1, 2, 3. E obrigado pela audiência aí da cidade de Volta Redonda. Maria Lídia, de Arraial do Cabo. Boa tarde, tá aí. Manda um beijo para minha neta, Stephanie. Ela é professora do Jardim de Infância e fez aniversário ontem. Beijo, beijo e obrigado. Hashtag Tá Aí 1hora. E a campanha continua para ver se eu ganho mais meia hora aqui na tela da Band, tá bom? Ai, gente, aniversário ontem da Ana Paula Leite, da cidade de Barra Mansa, que é a nossa colaboradora aqui na Band, e ela estava um pouquinho doente, assim, um pouquinho doente que eu falo, assim, praticamente já morta no balão de oxigênio. Mentira, estava no balão nada. Ela estava preparando uma torta deliciosa de frango que ela trouxe hoje pra gente aqui. Hoje sim a gente pode falar que o programa começou em alto astral, porque nós almoçamos a torta dela, entendeu? Beijo pra você, beijo, beijo, beijo. E sua coluna ainda tá ruim, né, minha filha? A idade chega pra todos, viu? Tá bom. Qualquer coisa a gente arruma uma doação de bengala, um andador pra você, tá bom? Beijo, Ana Paula. Beijo, beijo. Nosso sinal na cidade de Rio Claro, gente, é o 13.1.
Se você tem algum amigo ou amiga na cidade que ainda não assistiu Tá Aí Para Todos, agora é muito fácil. Chega pra ele e fala assim, vai lá, sintoniza a TV no 13.1 e você vai ver o quê? O melhor da vida acontecer aqui na tela da Band. Obviamente, é o meu corpo aparecendo aqui pra vocês. Fazer o quê? Não é mesmo? Tá bom? Olha só, nós vamos pro intervalo rapidinho e eu volto com essas 3 profissionais e vamos abordar esse assunto já já. Segura aí, 2 palitos, Tá Aí Para Todos, estou de volta ao vivo aqui na tela da Band. Fui! Foi um intervalo rapidinho, nós já estamos de volta aqui no Tá Aí Para Todos, na tela da Band, meu amor. Olha só, ansiedade e medo infantil. Ansiedade infantil é um dos temas hoje mais badalados. Assim, a gente fala badalado, gente, é porque ele é muito falado, né? E precisa ser falado e também num grande momento que um ministro do governo acabou soltando uma fala horrorosa que acaba envolvendo o profissionalismo de vocês. Então vamos minuciar isso legal pro meu público que eles merecem, né? Jorge, boa tarde. Olha só, Juliana, boa tarde. Lunimar, boa tarde também, tá bom? Obrigado pela presença aqui. Jorge Delícia, como trabalhar a ansiedade infantil, hein? Então, tá aí. A ansiedade é uma preocupação, né? Que a criança tem por N fatores, né? A ansiedade a gente classifica como seis tipos, né? Ela tem ansiedade de separação, tem o pânico, tem o TEPT, né, que é o transtorno pós-traumático. Então, para a gente trabalhar a ansiedade, a gente precisa primeiro identificar qual é esse tipo de ansiedade que a criança está trabalhando, né? E o plano, ele não é um plano dado, né? Não tem um plano para trabalhar a ansiedade estruturado certinho, né? A gente precisa avaliar o caso da criança, qual é a ansiedade que ela está sentindo, por que ela está sentindo essa ansiedade, como que é a família, né? Para a gente poder elaborar um plano de tratamento e aí a gente fazer as intervenções para trabalhar a ansiedade. Tá, agora, há casos que a criança pode ter mais de um desses 6 itens qualificados na própria personalidade da pessoa e também já vem a terceira pergunta, e pode acontecer de ter todas essas 6 que você falou? A gente não sabe. Eu acho mais difícil, né? É muito difícil de acontecer, né? Mas não impossível. Não impossível, né? Acho Mas que também é um caso se muito... chegar nesses 6 itens, a derrota já chegou, né? Aí não tem mais condição. Porque você imagina, uma criança com pânico, né? O pânico paralisa, a criança não consegue fazer nenhuma atividade, né? Para ir para a escola vai ser realmente muito difícil, porque ela vai imaginar que ali na escola é um lugar extremamente perigoso, né? E quando a gente sente ansiedade, é porque a gente acredita que algo ruim vai acontecer. Então você tem a criança tem a ideia, né, de que eu vou evitar, né? A gente evitando... Pode-se dizer, então, aí a pergunta já é para as 3, agora já envolvo as 3. Pode-se dizer, então, que principalmente a convivência em grupo, porque colégio é um grupo, aliás, enorme, né, conforme for o tamanho do colégio, é uma das causas que a criança mais vai querer se afastar? Pode ser? Pode sim. O que acontece? A ansiedade, ela é igual ela falou, ela tá te dizendo para você se proteger, que alguma coisa ali pode acontecer. E quando a criança está no seu auge de ansiedade muito intenso, ela começa a criar pensamentos que a gente fala que são pensamentos disfuncionais. Ela começa a acreditar que algo de ruim vai acontecer. É igual ela falou, ansiedade de separação. Às vezes, a criança com uma ansiedade, ela começa a não querer ir para a escola, né? Eu estou muito bem aqui brincando, quando a mãe fala assim, Joãozinho, vamos se arrumar para a escola. Eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu não quero. Na porta da escola começa a chorar. Ali já começa a identificar. Já são sintomas. Já são sinais que alguma coisa, né, Jorge, tá acontecendo. Aí a gente tem que fazer a pergunta que é o seguinte: é em casa? É a escola que está causando essa ansiedade? E a criança pode já sentir um medo de relatar esse fato dentro de casa. Sim. E ela começa com as desculpas. Sim. Aí também pode acontecer. Pode. Aí a mãe fala assim, não, tudo bem, tá ótimo, pode ir. Mas a mãe tem que ficar em alerta, porque a criança, ela está sinalizando que alguma coisa está desconfortável para ela. Pode ser na escola, pode ser na família, né? Hoje a gente está passando essa situação. Lógico. Quer acrescentar alguma coisa, Eu sempre até costumo dizer, né, que nas escolas, às vezes, a gente consegue sinalizar isso para as famílias.
Porque hoje, né, o dia a dia, corrido, as famílias, às vezes, as crianças, muitas delas se retêm, não falam, né, começam a ficar quietas, e na escola a gente começa a perceber, porque a escola, como você falou inicialmente, além, né, do contexto da aprendizagem, ela tem algo que é essencial, que é o contexto da socialização. Então, a gente, como escola, como equipe escolar, a gente consegue perceber que aquela criança está mais retida, que aquela criança não está mais nos grupos, ela não aceita trabalhar em equipe. E aí, assim, é uma coisa muito importante, é um papel da escola passar isso para a família, chamar a família junta para poder estar desenvolvendo esse trabalho em conjunto, para poder estar ajudando essa criança, porque isso é muito sério, tá aí. Isso prejudica demais o processo de aprendizagem da criança. Pergunta para as 3 de novo. Ainda pode acontecer? A ficha já sabe que já quebrou toda a ficha aqui, porque o assunto é tão interessante que a gente vai puxando. Por exemplo, essa aqui já é uma imagem de um grande medo. Está notório isso. Mas a pergunta que eu iria fazer para as 3, não vou fazer, e aí também vocês se deparam, sempre gosto de perguntar, porque família é muito complicado. Vocês se deparam com algumas mães que não tenham lá um grande intelecto, tá? Cultural, e pode fazer, isso é birra, uma boa chinelada, uma boa surra cora. Isso não é, precisa ter todo um trabalho para não é por aí. Mas já aconteceu? E acontece? Ah, sim, acontece, porque a gente precisa entender também que é difícil para a família, né? Assumir que o filho está chorando, que tem algum medo, né? Ali na criança. É difícil também para a família, é difícil para a mãe. Então, às vezes, pela mãe não saber, né, como você disse, intelectualmente que tem um problema ali, ela vai achar que é uma birra. E que às vezes, infelizmente, né, dar os tapas, as pessoas ainda acreditam que essa é a melhor forma. Mas que não é. De forma alguma, que né? Não é. De forma alguma. E é interessante a gente pontuar também, né, meninas, que quanto mais cedo a família observa essa ansiedade, esse medo na criança, quanto mais cedo a gente conseguir intervir, fazer ali um trabalho com essa criança, mais fácil, né? Mais rápido a criança responde e aí ela consegue ter uma vida muito melhor, né? Mesmo vivendo com ansiedade. O que é a birra? A birra, os pais, né? Nós somos mães. Sim. Os pais olham a birra como um mau comportamento, né? Mal criado, ele quer tudo na hora que ele quer. E tem que entender a origem da birra, porque a birra nada mais é do que uma desregulação total neurológica nela, né? Porque algo foi tirado dela. Quando ela está muito alegre e você fala assim, desliga a TV agora e vamos dormir. O que acontece? A criança não quer desligar a TV, então ela tem aquele comportamento. Ou você fala para a criança, olha, a gente vai ali e volta e não vai pedir nada. E a criança vai num passeio, pede alguma coisa, não vou te dar. Ela criou uma expectativa. Quando ela cria uma expectativa, gera uma emoção. Quando a mãe fala não, aí ela tem um comportamento de defesa. Nós também queremos fazer birra quando ninguém faz o que a gente quer. A gente não pode se jogar no chão, né? Mas a criança tem isso. Aprender a acolher, a entender isso, dizer o porquê não pode, e aí a gente consegue tirá-la dessa crise da birra. Quer falar alguma coisa, Luimar? Sobre o que elas estão falando, eu gostaria de acrescentar em relação, né, à família, já que você falou, que acontece muito em escola, e a gente vê que os pais, às vezes, criam uma expectativa muito grande nas crianças, em relação ao que a criança vai aprender, como vai aprender, às vezes até comparando. Então, é extremamente importante saber que cada criança, desde bebê, ele tem o seu ritmo e tem o seu tempo. E criar esse excesso de expectativa no seu filho causa, às vezes, nele um sentimento de ansiedade, porque a criança, por suas vezes, não corresponde e, às vezes, ela se trava porque ela não está correspondendo, às vezes, aquilo que o pai queria, né? Às vezes, o pai gosta muito, a mãe, que a criança tire ótimas notas em exatas e a criança é de humanas, ou a criança é artística e ela não corresponde toda aquela expectativa. Então, nós já tivemos muitos casos assim nas escolas que eu já trabalhei, e aí a criança, às vezes, se abre com a escola. Professora, né? Coordenadora, eu não consegui atingir aquele objetivo e eu sei que os meus pais vão ficar tristes. Então, assim, essa abertura com a família, né? O seu filho tem conversado com você, né? Tá expondo para o seu filho o que realmente é importante, está conseguindo compreender que cada criança tem o seu tempo. Isso é muito importante para poder trabalhar essa ansiedade. Meninas, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Juliana. Essa continuidade desse estigma
que a criança sempre, ela acabou de citar aí, ela sempre se preocupa o que o pai vai fazer, a cobrança do pai. Isso não muda, isso vai ser eterno. Os pais, já que vocês são três mães, então agora eu quero saber de vocês três. Vocês cometem esse erro com os filhos de vocês? Eu falei que é erro, né? Já falei, agora já é. É natural do ser humano a gente criar expectativa no outro. E a gente quer que o nosso filho esteja numa evolução de desenvolvimento. E assim, quando uma mulher engravida, ela sonha, né? Como que o filho vai ser, o que ele vai fazer. E aí, nesse percurso, essa criança ela não atende aquele filho imaginário. Ela é individual. E aí o que acontece? A gente vê o vizinho, mas o vizinho faz inglês, o vizinho faz natação. Aí a criança vai para a escola, vai para de judô e não se adapta. E aí ela cria essa expectativa, essa ansiedade, né? Semana de prova Precisa, então, ter esse cuidado de não cometer isso, de não cair nesse erro? Sim. Né? Até porque essa expectativa que a gente cria na criança, foi o que a Juliana falou, ela é muito fruto da ansiedade que essa criança está apresentando. Quando a Lucimar falou, né, da expectativa da criança não tirar boas notas, Sim. Né? E aí ela tira uma nota ruim, né? Uma nota baixa, não vamos dizer uma nota ruim. Tira uma nota baixa, ela fala pro pai, olha pai, eu tirei uma nota, não foi uma nota agradável, não foi um 10, tirei um 8, um 9. Você não faz nada, você não trabalha, você Exatamente. somente... Aí o pai responde, você podia ter tirado 10. O diálogo sempre é esse, né? E eu queria só complementar em relação à ansiedade, porque pais ansiosos geram filhos ansiosos. Então tem que tomar cuidado também. Então, se o pai e a mãe ansiosa, ela tem que, nessa relação que ela está falando, segurar um pouquinho, entendeu? Deixar conhecer o seu filho para também não despertar uma criança ansiosa. Às vezes os pais falam, meu filho precisa de terapia, e a gente fala, vamos fazer terapia a família toda, que é importante. Não, eu não preciso, é só meu filho que precisa. Exatamente. Ele não vai passar essa bola de jeito nenhum. Olha aqui, ó, ansiedade e medo infantil. Deixa eu ler aqui, joga na outra tela para eu ler melhor, fazendo um favor, tem condição, criaturas? Olha só, tá escrito ali, ó, Tarcísio Mota, o pastor, deixa eu ficar em pé aqui que eu leio melhor, gente, segurei. O pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, afirmou que criança com deficiência atrapalha a sala de aula. O que ele não sabe é que não existe educação sem inclusão. Olha que legal. E que pessoas como ele é que atrapalham o Brasil. Foi uma resposta ali de Tarcísio Mota ao presidente. Tem mais uma ali, não tem? Tem mais uma ali, ó. Tem uma ali. Ministro da Educação afirma que crianças com grau de deficiência é impossível ter a convivência. É a mesma coisa ali, a mesma fala. Qual é a sua opinião sobre esse disparate, infelizmente, de um homem desse na educação? E ainda me deu por cima, pastor. E já teve uma resposta, viu? Porque olha aqui, ó, o senador Romário, somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da educação no nosso país. Ele tem uma filha que tem síndrome de Down, então ele foi um dos primeiros a se pronunciar. E a sua opinião sobre esse ser? É um pensamento infeliz, né? Esse ser pode ser assim, um ser de outro planeta, um ser sem noção. É sempre um ser, qualquer coisa, entendeu? Porque a gente acredita, né? A gente sabe muito que a convivência, né? Ela tem um poder muito de ajudar tanto a criança que é deficiente quanto a nós mesmos, né? Infelizmente, né? Foi esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Ribeiro sobre criança deficiente nas escolas. Não queremos inclusivismo. Quando ele diz não queremos inclusivismo, isso esbarra em todo um governo. Concordam comigo? Sim. Até agora nós não ouvimos nas redes sociais, não vimos nas redes sociais, em nenhuma rádio, nenhuma emissora, nada, na famosa internet, que é a terra sem lei, terra de ninguém, o governo em si se pronunciar contra uma fala dessa. Sua opinião também contra esse ser de outro planeta? Eu acho que ele foi infeliz quando ele disse isso, né? Não queremos inclusivo, ou seja, nós não queremos aqui, vocês se organizem aí. E eu acho que a proposta tem que ser outra. Se tem uma dificuldade, a gente precisa avaliar essa dificuldade, trazer o sistema a favor para trazer essa criança nessa inclusão de fato. Então eu acho que
ele precisa, né, se posicionar melhor, se reciclar e entender que não tem como uma criança se desenvolver se ela estiver num cantinho dela. Ela precisa estar junta. Eu vou querer a sua opinião, mas eu vou ter que ir para o intervalo e a gente volta para esse assunto. Segura aí, fica com os meus anunciantes, é rapidinho e eu volto. Conta aí para todos ao vivo aqui na tela da Band. E outra coisa, as redes sociais das nossas 3 convidadas estão abertas. Se quiserem fazer uma comunicação, uma pergunta, é só mandar, tá bom? Sai daí não, eu volto já já. Lógico que sim. Foi um intervalo rapidinho. E eu volto com um recado para você que planeja sua festa enquanto ainda não pode reunir os amigos. Aí você faz o quê? Você precisa aproveitar os melhores preços da Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores. Tem fogos para todas as faixas etárias, aí infantil, juvenil e adulto também. Tem show pirotécnicos para todos os eventos? Lógico que sim. Com profissionais capacitados? Também. E ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores. Mas se você pensa que é completa para pesca e camp, lá também você vai. Então passa lá para conferir. Rodovia Luçumeira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anota o telefone 3349-9659 ou então mais um número para você, que é o 98823-5560. Esse é o famoso WhatsApp, tá bom? Boom Fogos Pirotecnia, o fervo aqui na tela da Band. Então vamos de entrevista aqui, ó. Vamos só concluir a sua opinião sobre o ser, porque eu tenho algumas perguntas para vocês aqui no último bloco. Eu falo que isso dá o que falar, né? Porque, na verdade, a fala dele é uma fala infeliz, conforme elas falaram, e é um retrocesso em relação ao que a educação conquistou até então. Porque a inclusão, né, ela é incluir esses alunos com necessidades especiais para que eles tenham direito de acesso à aprendizagem como os demais alunos. E aí, quando ele diz que isso é algo que não pode acontecer, que isso iria atrapalhar, é como se ele estivesse retrocedendo toda a história. E você também acha que essa opinião é dada por uma pessoa dela porque não aconteceu dentro do seio familiar dela? Nossa, você disse tudo. Quando, é o que eu falo, né? Ele diz isso porque se ele precisar de qualquer tipo de atendimento, ele vai conseguir em qualquer clínica para aquela criança e ninguém vai nem ficar sabendo. Ele é ministro. E é tão chique, né? Ter esse todo atendimento de alta qualidade com dinheiro do povo. Eu acho isso uma maravilha, né? Exatamente. Agora, se ele precisasse da inclusão, né? Nas escolas públicas, principalmente, é o que nós estamos falando, jamais ele teria uma fala dessa, né? Então vamos lá, olha aqui. Jorge, deixa eu ver aqui, já estamos aqui no segundo, meu amor. Como ajudar uma criança em crise de ansiedade? Ela sai do mundinho dela, ela se destempera? Como é isso? Então, como que a gente pode ajudar essa criança? Existe uma técnica muito bacana da respiração, né? Quando a criança está muito ansiosa, ela tenta, né, respirar muito mais rápido. Então, a gente fazer com ela uma técnica de respiração, fazer com que ela vá respirando lentamente, sentindo, né, o ar chegar na barriga e daí inspirar esse ar, né? É uma técnica super bacana, funciona, mas o importante é fazer essa técnica todos os dias um pouquinho, porque quando a criança já estiver na crise, ela não vai conseguir ajudar, né? Então tem que ser gradual, né? É um processo. Tá. Não adianta ter ansiedade e tentar fazer a respiração, porque de fato não vai conseguir. Obrigado. Uma pergunta aqui para Juliana, olha só. Como tratar os problemas na fase da alfabetização? Então antes de a gente falar isso, a gente tem que diferenciar o que é problema e o que é distúrbio, transtorno. O problema na aprendizagem, ele envolve assim, questões que a gente está falando aqui agora. O medo, uma ansiedade que vai causar uma dificuldade essa criança aprender. A partir do momento que você identifica, aí a escola, a família, o terapeuta identifica esse problema, você trabalha. Quando é uma dificuldade relacionada a um transtorno de aprendizagem, aí a gente está falando de uma dificuldade que o sistema nervoso central está recebendo essa informação para aprender. Então, quando tem uma dificuldade, um problema de aprendizagem, vamos observar e vamos intervir. Às vezes a condição da família, o ambiente que não está favorecendo ela estudar. Se nós estamos falando de distúrbio, aí a gente vai encaminhar para uma avaliação
para identificar se de fato é isso. Perfeito, perfeito. Para você aqui, dentre as suas experiências, como a equipe escolar pode planejar a proposta pedagógica para incluir os alunos na educação especial? Olha aí que chique, ó. Eu adoro esse tema, Thaí, porque eu falo de algo que é essencial dentro das escolas e que nós, né, hoje em dia nós estamos vivenciando isso, elas são mães também, todos que estão assistindo têm essa vivência escolar. Os projetos, trabalhar a metodologia de projeto nas escolas, você consegue incluir todos, crianças que têm necessidades especiais, crianças que têm às vezes só, né, questões, problemas cognitivos, como também crianças com tipo de personalidade diferentes, porque quando você coloca ali no seu planejamento projeto, você pega desde aquela criança que vai ser excelente para pesquisar, vai fazer pesquisas excelentes, como você consegue alcançar aquela que tem ali uma hiperatividade, às vezes, que gosta de estar mais movimentando, apresentando, falando. Então, você engloba todos. Você consegue que todos participem, cada um ali com a sua própria habilidade. Porque é o que eu sempre falo, né? Cada criança tem uma habilidade. Todos nós, né? Todo ser humano. Nós temos a nossa habilidade específica. Nosso tempo está acabando e acho que ficou muitas perguntas aqui, mas em compensação, nós falamos de um pouco de tudo aqui. Dentre essas ansiedades do medo infantil, pode ser descoberto aí, porque ele é um pouco embutido, né? Pode se descobrir em alguma delas um autismo? Pode? Quer falar um minutinho? Fala rapidinho. Por isso que a avaliação neuropsicológica ela vem para ajudar. Porque quando no contexto escolar verifica que essa criança ela não está aprendendo, a professora tem a sua avaliação escolar, ela verifica que mesmo com as estratégias, a ferramenta, essa criança não aprendeu, tem alguma coisa aí. E às vezes a ansiedade, o medo, a recusa, está sinalizando alguma coisa. Não só o autismo, outros tipos de transtorno. Você de qual setor, de qual escola, ou atende só mesmo em escritório, consultório, como é que é isso? Então, eu já fui diretora de escola, hoje eu sou orientadora educacional da Prefeitura de Resende. E aí eu trabalho como psicopedagoga na Multicência. Tá, você, Delícia? Hoje eu trabalho na clínica com psicoterapia infantil e neuropsicologia, fazendo avaliação neuropsicológica. Eu estou hoje na Clínica SER. Instituto C. É na Rua 33, na esquina ali da Microcamp. Um beijo para todos vocês. Você, Delícia? Eu atendo no meu consultório, no Shopping 33. Volta Redonda. Isso, com psicologia infantil. Tá bom, então não tem escolas. Não. Fui professora, mas não mais. Beijo. Volte mais vezes. Adorei o bate-papo. Arruma um tempo e volta pra cá, tá bom? E você de casa, beijo na sua alma. A tarde foi delícia? Lógico que sim. Beijo. Amanhã, 13h30, eu tô de volta na tela da Band. Fui. Obrigado pela audiência.